Olá, maravilhosas! Sejam muito bem-vindas. Está no ar o Conecto Oma, aqui pelo Sistema Norte de Comunicação. O programa que conecta mulheres, compartilham histórias, inspiram negócios e transformam vidas. Eu sou Mônica Ferrar e hoje vamos mergulhar num tema muito importante. Autocuidado não é luxo, é gestão. E hoje quem fala pra gente sobre essa temática é ela, Janaína Bandeira, neuropsicóloga. Seja bem-vinda, Janaína. Obrigada, Mônica. Obrigada, Conecto Womas. Que bom estar aqui com vocês hoje para falar sobre esse tema que é tão importante e muitas vezes as pessoas não levam em consideração. Mas hoje vamos conversar bastante e entender um pouquinho sobre a necessidade desse autocuidado. Então, Janaína, fala pra gente brevemente sobre essa temática. Pronto, Mônica. O autocuidado é um assunto que ele constantemente está sendo tratado, tá? Não só dentro das clínicas, mas nas conversas do bate-papo com as amigas e dentro do ambiente de trabalho também, né? Importante perceber que o autocuidado, ele passa daquela questão de lazer, de uma viagem, e isso faz parte, mas não é apenas só isso. Autocuidado é olhar para si mesma. É entender o que se passa, o que é que você está sentindo, quais são as suas emoções mediante ao seu dia a dia. Porque ainda vemos o autocuidado como luxo e não como necessidade. A ideia sobre o luxo como autocuidado, ele vem de antes, né? Porque normalmente as pessoas ligam essa essência do luxo e do autocuidado à estética feminina. E não é só isso, né? Está ligado totalmente ao cuidado básico. É olhar para si mesmo, como eu já falei um pouco, e aí sentir, né, como é que você pode estar levando no seu dia a dia. São exatamente aquelas pausas, aqueles momentos de se conhecer. Por exemplo, Mônica, você se recorda lá na sua infância ou lá na escola de ter aprendido sobre autocuidado dessa forma, de olhar para si? É muito difícil, né? Verdade. Hoje nas famílias ou na própria escola, principalmente com nossa vida, com o nosso cotidiano, né? Que é tão intenso, tão imediatista, e a gente termina não ensinando isso, não tendo aprendido isso, e também não ensinando isso aos nossos filhos e às pessoas que estão com a gente, seja no trabalho ou seja na vida, no dia a dia. É verdade, você falou isso aqui agora e eu fiquei, quando você estava falando, eu aqui pensando, né? Buscando. Para você, o que significa de fato autocuidado? Então, as pessoas normalmente se utilizam da palavra autocuidado para falar sobre a parte estética e sobre a questão emocional, né? O autocuidado emocional. Ambos são diferentes, mas ambos se completam, certo? Quando nós falamos da questão do autocuidado estético, a gente se refere ao cuidado consigo, com nossa imagem e a forma que nós nos apresentamos para o outro, né? A questão da estética emocional, ela está muito ligada ao que sentimos, como pensamos e como usamos essas meditações, essas reflexões no nosso dia a dia. Então, por exemplo, quando eu digo que são coisas distintas e quando eu digo que elas estão ligadas, é porque uma interfere completamente na outra. Uma mulher que está sempre, uma mulher não só, mas uma mulher, a pessoa, o homem, a criança, aquele idoso que normalmente se cuida de todas as formas, da forma estética, como por exemplo, cuidar-se fazer um skincare, cuidar do cabelo, fazer uma massagem, se cuidar treinando com exercícios físicos, ela com certeza vai ter motivação e vai demonstrar melhor essa questão emocional, do autocuidado emocional. Porque ele vai se sentir seguro, ele vai se sentir presente, ele não vai ter baixa autoestima e tudo isso vai interferir nessa questão da autoestima como um todo. Perfeita explanação, viu, Jana? Quando a gente fala muito assim, principalmente na melhor idade, né? Que é os idosos, né? E eu ultimamente tenho convivido muito com esse público, né? E eu vejo que hoje os idosos, né, eu tiro até pela minha avó, a forma como ela gosta desse autocuidado, de se cuidar, os produtos dela de skincare não faltam, né? E eu acho tão linda, eu disse, vovó, um dia eu quero chegar à sua idade, assim como você. E eu acho isso muito fantástico, Jana. Mas ainda temos aqui uma pergunta, como podemos entender o autocuidado como gestão de tempo e prioridade?
Tá. Normalmente, quando a gente fala de gestão de tempo, a gente já parte, né, já liga isso com o trabalho, com nossa rotina do dia a dia. Então, vamos pegar esse gancho, tá? Você, mulher empreendedora, que está aí totalmente ocupada, que passa o dia na correria, com a agenda lotada, e termina que você está muito satisfeita e estimulada com sua atividade, mas termina não passando ou não percebendo as belezas do que está acontecendo durante o teu dia, a gratidão, né? E a gratidão é uma forma de autocuidado, já pontuando, tá? E aí o que é que acontece? Essa mulher aí que não faz a gestão dessa produtividade, né, como forma de autocuidado, ela não vai parar. Ela não vai parar para se cuidar, ela não vai parar para olhar para si mesma. E aí termina acontecendo o quê? Ela começa a ficar fadigada, cansada, e tudo isso vai trazendo ao longo do tempo uma constância de estresse. E aí vem irritabilidade, baixa autoestima e tudo isso vai caindo. Então, o que é que pode ser feito, né, com essa gestão para poder você ter produtividade e ainda assim estar se cuidando, né? Aquelas paradinhas, aquelas pausas de 5 minutos, estar se cuidando, quando sair de casa, você acordar bem, né? Tomar um belo café da manhã, sem aquela correria do dia a dia, se permitir a fazer isso. Então, isso é ter gestão do tempo, né? É você parar para tomar para você almoçar bem, você sentar, porque muitas vezes as mulheres hoje em dia nem param para almoçar, né? A correria do trânsito e tudo, terminam não parando. Então, onde é que você está olhando para si? Você não para se perceber. E aí termina que o dia vai passando e você só está fazendo as coisas em prol da sua profissão e não parou para olhar para si. E isso é muito importante. Olha o burnout. Inclusive, Jana, eu tenho até ontem, né, aconteceu algo comigo e tem tudo a ver com o que você falou. Comecei com a demanda da agenda muito cedo, né? Então foi aquela correria, um atendimento atrás do outro, reunião atrás da outra. E aí quando chegou assim umas 5h30, eu digo assim, minha bateria social já estava lá embaixo, correto, né? Então o que é que eu fiz? Fui ali na panificadora, me sentei, pedi aquele café. Isso. Nossa, Jana, eu passei assim, acho que uns 40 minutos saboreando aquele... A panificadora estava lotada, mas parecia que só tinha eu e o café naquele momento. E sabe o que é isso, Mônica? É exatamente como você falou, da bateria social. Vou fazer uma analogia, tá? Vamos pegar aí uma jarra com água, que seria você, e um copo, ou vários copos, né? Que você, a todo tempo, você está enchendo. Esses copos são a vida doméstica, a sua vida cuidando da sua filha, da sua profissão, e todo tempo você está lá descarregando essa água nesses copos. Vai chegar um momento que sua jarra vai estar aí com a bateria baixa, como se diz, com pouca água, né? Se você não para sentar e fazer essas pausas para um café ou outra coisa que você gosta muito de fazer, que realmente você está fazendo para você, você não vai conseguir recarregar ou essa jarra ou essa bateria social. Verdade. E aí você termina só descarregando ou carregando a sua energia na sua vida cotidiana, mas não está prestando atenção aí na sua bateria social, na sua água, na sua jarra. Vamos prestar atenção nisso, tá, mulheres? Isso mesmo. Jana, e cuidar de si também envolve aprender a dizer não? Com certeza, está totalmente ligado. Agora presta atenção, Mônica, porque essa questão de dizer não hoje em dia, né, ficou meio como um rótulo. Não, eu preciso aprender a dizer não, você precisa aprender a dizer não, mas você precisa saber quando dizer não, né? Nós somos domesticadas ou condicionadas ao longo da vida a sempre aceitar. Faz parte, né, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E isso faz com que, né, a gente não saiba dizer não. Mas o dizer não é exatamente conseguir, através da sua reflexão, saber o que é que te aflige, né? Isso aqui sim, Mônica, eu posso fazer. Ou isso aqui não, Mônica, nesse momento não vai dar para eu fazer, porque realmente eu não consigo fazer ou não me sinto bem fazendo. Então é simplesmente explicar de forma transparente. Dizer não, sim, é um autocuidado. E aproveitando esse gancho, vamos ali para um breve intervalo e já voltamos para falar sobre autocuidado na rotina de trabalho. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro.
Mas isso é crime. Vou perguntar aqui à lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Com a Sintercom Fibra, a sua experiência de conexão vem com sensações incríveis. Vem com o balanço do seu som, com emoções, ação e vibração, com muita diversão e aventura. O melhor do streaming para toda a família se divertir a qualquer hora. Tem aqui Sintercom Fibra, a internet ideal para você. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba acolhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Precisando de serviços para sua empresa? Com a Alerta Serviços, você garante qualquer modalidade de trabalho de forma ágil e econômica. Aproveite as melhores condições para o seu negócio. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes. A Prefeitura de Lucena segue avançando com obras que mudam realidades e melhoram a vida da nossa população. Por meio do nosso programa de infraestrutura, diversas ruas estão recebendo serviços de pavimentação. Uma conquista que garante mais segurança, mobilidade e dignidade para os moradores. O que antes era lama e poeira, agora é mais qualidade de vida, chegando à porta de cada cidadão. Com compromisso e responsabilidade, seguimos trabalhando para uma Lucena mais acessível, bonita e preparada para o futuro. Porque aqui o trabalho não para. É a Prefeitura Municipal de Lucena, a gestão que transforma. E estamos de volta com o Connect Woman e a nossa convidada maravilhosa, Janaína Bandeira. Janaína, e dando continuidade, certo, ao que estávamos conversando no primeiro bloco, quais as ferramentas práticas ajudam a equilibrar o corpo e a mente numa rotina de trabalho? Vamos lá. Seria basicamente uma tríade, tá? Aí o corpo, a mente e o espírito, tá? Então, toda vez que a gente pensa no corpo, o que é que ele vem logo na mente?
a parte física, desculpa, o que vem na mente não, o que é que você logo pensa, né? Quando você pensa em corpo, logo vem o quê? A questão física, né? E a questão física, a gente aborda aí as questões de realmente o cuidado com o nosso corpo, né? As questões alimentares, a higienização do sono, né? A forma de como estamos nos nutrindo, se estamos bebendo água, então tudo isso é importante dentro desse autocuidado. Aí vem a segunda, que é a nossa mente. Quando pensamos em mente, né, pensamos na parte cognitiva, e aí vem as questões, né, do foco, da clareza, dos pensamentos, e como é que a gente pode estar ajudando ou trazendo práticas para isso. Reflexões, autorregulação, aquelas pausazinhas quando a gente está saindo daquele equilíbrio, tentar se reconhecer e voltar para esse equilíbrio, as respirações, aqueles exercícios de respiração que os psicólogos, psiquiatras falam tanto, né? É fazer essas pausas entre o trabalho. E a terceira tríade, a parte espiritual, né? Quando a gente fala do espiritual, você está ligado consigo mesmo, com um ser maior, né? Que realmente você faz reflexão, que realmente te coloca num objetivo, é você entender por que você está aqui, para que você veio, e você ter essas pausas de reflexão com relação a isso. É você estar na natureza, é você botar o seu pezinho no chão e dar uma andada na grama, dar uma voltinha na praia, né? E respirar aquele ar puro. Tudo isso faz parte dessa questão espiritual. Eu fico me perguntando assim, Janaína, porque como eu estou no dia a dia, né, ali lidando com mulheres que lideram, que são empreendedoras, né, e assim, muitas falam muito assim, eu não tenho tempo. Ontem até eu ouvi uma falar assim, ai, como eu queria ter um tempo de ir na praia hoje só para ouvir o barulho do mar. Aí eu fiquei assim, impressionada, porque estávamos apenas a 3 quadras da praia, né? E eu disse, e o que é que está empatando de você? Não, porque eu vou atender. Eu digo, nossa, você só tem uma paciente daqui a 1h, 20 minutos. E a resposta é tão simples, tá? Se eu te fizesse essa pergunta e você me respondesse dessa forma, eu te perguntaria, e por que você não está se priorizando? O que foi que você priorizou hoje, né? Eu entendo que realmente a nossa vida, a vida de empreendedora, né? Ela é muito corrida, ela é muito intensa, porque a gente não só é empreendedora, né? A gente é mãe, a gente é esposa, né? A gente precisa estar dando conta de toda a questão da vida doméstica, e isso termina realmente impactando, e a gente termina criando justificativas para que isso não aconteça, né? Mas é exatamente, autocuidado, como a gente já estava conversando, é você se priorizar. Eu tenho certeza que você arranja muito tempo para você ficar nas suas redes sociais, né? E eu estou parecendo aquela mãe chata, né? Mas é por aí, tá? Então, assim, se a gente consegue arranjar esse tempinho, 5 minutos é o bastante, né? Eu costumo fazer esse exercício, e Mônica sabe bem disso. Uma vez por mês no ciclo da lua, quando a lua está cheia e o céu está permitindo, quando estou voltando do trabalho, depois daquele trânsito terrível, eu paro na praia, na calçadinha, eu não vou nem até a areia, só para ver a lua nascer. E isso me traz um contexto de energia, e isso me traz um contexto de autocuidado, porque é ali exatamente onde eu cuido da minha parte espiritual, onde eu estou fazendo minhas reflexões e minhas meditações. E essa pausa é muito importante para mim. Então a empreendedora precisa entender o que é que vai fazer diferença e escolher. Então, se lá na praia só passar 5 minutinhos escutando o barulho do mar, como sua amiga colocou, é importante, faça. Isso é você olhar para si. Estávamos falando aqui há pouco tempo, né, sobre o burnout. E aqui tem uma pergunta de uma telespectadora que diz assim, qual a relação entre burnout e falta de autocuidado? Está totalmente ligado, tá? E quando a gente fala assim, mas burnout não seria apenas o estresse no trabalho, existe o burnout, e realmente, quando a gente fala do burnout, já linka com a questão profissional. Mas o burnout é o estresse, tá? Sim. É uma palavra que é utilizada, né, para também mediar essa questão do estresse, tá? Sim. Então, assim, se você não se cuida, se você não está olhando para si mesmo, vai chegar um momento que você chega naquela fadiga, naquele cansaço. E aí o que é que começa a acontecer? Você
passa a não ter vontade de sair de casa. Você não tem ânimo ou estímulo para a sua vida social. Você só vai pensar no trabalho, né? Na questão aqui a gente está falando do burnout profissional, né? Estamos falando para empreendedoras. E aí dentro dessa questão eu me sinto culpada quando eu paro um pouco para poder exatamente me dedicar a uma coisa que eu gosto, a um lazer. E aí, essa questão de sair com meus amigos, de fazer uma atividade física, não termina sendo prioridade. E aí, essas rotinas ficam mais intensas, eu passo a não olhar para mim, passo a não me cuidar, e aí eu vou sofrendo com falta de concentração, né, com fadiga, com a questão do foco, pensamentos intrusivos, porque eu passo o tempo todo pensando no meu trabalho, pensando no que eu deixei de fazer, pensando na minha agenda. Isso cansa, gente, né? Isso cansa. Então, realmente, as pausas são altamente necessárias. Você praticamente já respondeu essa pergunta, mas eu vou formular ela mais para deixar bem claro, tá, meninas? Porque a gente debate mais um pouco. Pois é. Vamos fazer o seguinte, Jana, eu vou fazer essa pergunta, mas você só vai responder no próximo bloco, tá certo? Certo, ok. Como transformar pausas em aliadas da performance no trabalho? Ok. Certo? Próximo bloco. Então aguardem aí que a gente volta já. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a Lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Nos 440 anos de João Pessoa, o governo da Paraíba está fazendo história. O novo Hospital da Mulher já está atendendo. A grande reforma do Palácio da Redenção foi finalizada e agora abriga o Museu da História da Paraíba. O novo Centro de Treinamento dos Bombeiros também está pronto, junto com as reformas da Delegacia Geral da Polícia Civil, da FUNAD, das escolas Sesc Centenário, Maria Bronzeado e do Teatro Santa Rosa. Bora, Paraíba! Aqui tem futuro. Governo da Paraíba. João Pessoa tá com tudo. Está investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1.000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Vou falar com a lei. Acho que precisamos de uma lei para o passo estudantil. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Estamos de volta com o Conecto Oma e a nossa convidada, Janaína Bandeira, vai responder a última pergunta do bloco anterior. Janaína, como transformar essas pausas como aliadas? Então, Mônica, como a gente vem falando e batendo na tecla, é exatamente isso. Colocando as questões do nosso dia a dia como prioridades. As questões básicas. Todos os dias eu tenho que acordar, eu tenho que tomar um café, eu tenho que fazer aqueles meus momentos de reflexão, de leitura, eu tenho minhas pausas de almoço, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que fazer as compras diárias. Então, como é que a gente pode colocar isso num dia a dia, tá? Vamos lá. Primeiro ponto, acordar bem, né? Normalmente, nós mulheres, né, empreendedoras, nós colocamos já um despertador.
E aí, tudo bem se eu não consigo acordar sem esse despertador, tá? Então, coloca pelo menos um despertador com uma musiquinha mais tranquila, né? Para que você não acorde naquele pulo, já não acorde naquele pico de estresse, tá? Prepara o teu café da manhã da forma correta e da forma consciente, né? Realmente comendo aquilo da parte nutricional que você realmente precisa comer e não só engolindo, né? Percebendo a tua rotina no dia a dia quando você está indo para o trabalho ou deixando os filhos na escola, né? Curtindo esses momentos junto com essas pessoas que estão com você dentro do carro, conversando e não cobrando, mas realmente conversando, né, com eles. Pausa do almoço sendo respeitada, pausando, conversando, sociabilizando, né? E dentro dessas rotinas de trabalho, parando, conversando olho no olho, perguntando, se sentindo e perguntando como as outras pessoas realmente estão e não perguntando só por perguntar, né? Chegando em casa no final do dia, se permitindo realmente a relaxar e não correr para uma televisão, mas sim, que coisa boa, hoje eu cheguei, consegui concluir realmente tudo que eu tinha para concluir e aquilo que eu não consegui, amanhã eu vou conseguir, palavras afirmativas, né? Sendo otimista, tomando aquele belo banho, fazendo aquele autocuidado realmente estético, né? E se colocando ali com tua família, entendendo o dia a dia e tendo seus momentos de reflexão e meditação. Muito bom, muito bom. E eu curto e pratico essas pausas. Isso, né? É muito importante, isso é básico, isso é simples. É verdade, né? Verdade. Janaína, e se você pudesse deixar uma frase com chave de ouro como inspiração para as mulheres, que frase seria essa, falando sobre autocuidado? É exatamente, Mônica, o título dessa nossa conversa, né? Autocuidado não é luxo, é necessário, é essencial. Autocuidado é olhar para si mesmo e se perceber de uma forma completa, não só de uma forma externa, como as pessoas estão me vendo. É entender que realmente a gente sente, né, e que o corpo está dando alertas. Tá? Então, quando você se cuida, quando você está tendo esse autocuidado, esse olhar, né? Você está tendo essência de quem você é. Então, se cuide e seja sábia, né? Dentro desse contexto. Porque se você não se cuida, como é que você vai cuidar das outras pessoas? É verdade. Né? Verdade. Janaína, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, telespectadoras, e aguardamos você para o próximo programa.